Oi galera, tudo bem? Aqui é a Paty e hoje eu vou trazer para vocês a análise do livro Memórias do Sargento de Milícias e fazer um pouco da reflexão sobre a figura do personagem principal, atrelando as características do anti-herói. Esse vai ser o vídeo, eu espero bastante que vocês gostem. Bom, informações gerais sobre o livro. O autor dessa obra é o Manuel Antônio de Almeida e ela foi publicada em 1852 no jornal Correio Mercantil. O movimento que ela faz parte causa um pouco de divergência ainda entre os grandes leitores, porque as características dela, elas são muito ligadas ao romantismo, mas alguns ainda defendem que elas são ligadas ao realismo. Então, por conta disso, alguns classificam como esse período de transição entre um movimento e outro. O foco narrativo da obra é em terceira pessoa, com o narrador observador. E o livro é dividido em duas grandes partes. A primeira parte tem 23 capítulos e a segunda parte tem 25 capítulos. E o legal é que são capítulos bem curtinhos e independentes, porque eles eram publicados no jornal. Então, a cada publicação do jornal tinha um novo capítulo, que era bem curtinho para que as pessoas pudessem ler. E assim, juntando todos, teve a formação geral do livro. O espaço, o tempo e a linguagem são coisas que me chamaram muita atenção na história. O livro ele se passa no Rio de Janeiro e o contexto, ou seja, o período em que ele é contado, é a chegada da família real ao Brasil, onde a imigração ela era muito intensa e até por conta disso se desenrola a história. O século é o século XIX e o tempo ele é contado pelo autor de forma cronológica, uma vez que os fatos vão acontecendo e ele conta de acordo com o que ocorre. A escrita da obra é super interessante e é um português coloquial de época. Algumas expressões são um pouco complicadas de entender, mas que no contexto da obra você consegue entender perfeitamente, não precisa recorrer a nenhum dicionário. Você consegue ter uma visão pelo contexto do que ele está escrevendo ali naquela hora. E chegamos aqui ao personagem principal da nossa história. Antes de falar um pouquinho dele, eu vou contar mais ou menos o que acontece no livro. Temos dois personagens, que é a Maria das Hortaliças e Leonardo Pataca. Eles se conhecem num navio vindo para o Brasil, então voltando àquilo que eu falei da imigração, e ela acaba engravidando. Engravida de Leonardo e nasce, depois de um tempo, essa criança que é terrível, e o livro conta até que endiabrada. Passa um tempo, o casal se separa e o casal dá o filho para o padrinho cuidar. Então, desde criança, muito levado, mas o padrinho cria ele com muito amor. E a partir disso que se desenrola toda a história. Ele conhece várias mulheres, ele vai desenvolver essa questão do romance no passar do livro e vai crescendo. Então, o livro vai contar vários episódios da vida desse garoto e é uma leitura bem interessante. Então, esse é mais ou menos o resumo geral. E como não é o objetivo do vídeo, nós vamos focar principalmente nas características desse personagem. Então, é o Leonardo, também chamado de Leonardinho em algumas partes do livro. E as características dele é que ele, desde o início do livro, ele é retratado como uma criança terrível, travessa, barulhenta. E conforme ele vai crescendo, as características elas vão se adaptando à idade que ele vai chegando. Então, ele se torna um jovem vadio, preguiçoso, mulherengo, malandro, não gostava de trabalhar, não gostava de estudar, gostava mesmo da vida boa. E alguns autores, por exemplo, o crítico Alfredo Bozzi, classifica ele como um pícaro, que é essa questão mesmo da sagacidade, de ser astuto, e também extremamente ligado ao que o autor traz pra gente. Então aí nós vamos ter a construção da figura de um anti-herói, que, relembrando para vocês o que é, essa figura do anti-herói, ele é uma pessoa desprovida das virtudes do herói. Ou seja, tudo que ele faz, ele não faz para um bem comum, ele faz pensando nas suas características individuais. Então vai ser aquele perfil da pessoa egoísta, que o que ele quer, ele não vai pensar se aquilo é politicamente correto ou politicamente incorreto. Ele vai fazer porque ele quer e é isso. Ele não pensa no bem do próximo, ele pensa no bem individual, sendo egoísta, sendo egocêntrico. Então assim se desenvolve o personagem. E aqui, nessa imagem aqui, nós vamos ter que o Leonardo ele fica bem aqui no centro e que tem o universo da desordem e o universo da ordem. E é extremamente interessante essa imagem porque ele fica no meio centro. Ele não é um vilão e ele não é um herói. Então ele está nesse equilíbrio,
que ele também não faz só coisa ruim, como não faz só coisa boa. E também aí nós podemos relacionar com Macunaíma, que é o grande anti-herói brasileiro, e essa construção muitas vezes do estereótipo do que é o brasileiro. Então, a relação com Macunaíma é muito forte porque são dois anti-heróis extremamente conhecidos e que mostram um pouco do que as pessoas pensam, às vezes, infelizmente, sobre esse perfil do brasileiro. E aqui eu destaquei alguns trechos da obra para vocês conferirem como o Manuel Antônio de Almeida, ele traz isso para o livro. Então, o primeiro trecho fala que o pequeno, enquanto se achou novato na casa do padrinho, portou-se com toda sisudez e gravidade. Apenas, porém, foi tomando mais familiaridade e começou a pôr as manguinhas de fora. Então, vai falar que quando ele chegou na casa do padrinho, ele era um pouco recatado, e quando pegou intimidade com todo mundo que morava na casa, acabou a vida do padrinho. E o segundo trecho, logo depois de andar e falar, tornou-se um flagelo. Quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. Era, além de traquinas, guloso. Quando não traquinava, comia. E vai contar dessa forma que o menino, desde pequeno, como eu disse, era muito terrível, fazia muita travessura e todo mundo falava que ele não ia ter futuro, que ele nasceu em um mau dia, que aquela era a sina dele. E mais um trecho. O Major tinha razão. O Leonardo não parecia ter nascido para emendas. Bom, essa outra parte aí, ela só vai contar um pouco mais sobre o período que ele trabalhou numa casa e fala novamente dessa questão de que como ele cresceu, ele se tornou um pouco mulherengo e preguiçoso. E até mesmo para trabalhar aconteciam empecilhos. Umas vezes, sentados na loja, divertia-se em fazer caretas aos fregueses, quando estavam se barbeando. Uns enfureciam, outros riam sem querer, do que resultava que saíam muitas vezes com a cara cortada, com grande prazer do menino e descrédito do padrinho. Esse trecho vai falar um pouco sobre o padrinho que era barbeiro, e o menino às vezes acompanhava ele ao serviço, fazendo traquinagens, às vezes escondia a navalha, e isso vai sendo construído no livro de uma forma bem interessante. E, bom, esse é o vídeo, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica de leitura, o livro é super interessante, é engraçado. É bom para a gente conhecer um pouco sobre a escrita da época, a escrita coloquial, né, da época. E é super interessante, eu gostei bastante. Novamente, aí, recomendo a leitura, é um livro muito bacana e que é super interessante a leitura. E você conhecer um pouco da figura desse anti-herói, que é o Leonardinho, e você realmente se envolve, né, nesse desenrolar dos fatos da vida dele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.